Olá a todos, mais uma vez nos reunimos para mais uma sessão de estudos do Livro dos Espíritos. Hoje, dia 28 de março de 2022, finalizamos o Livro dos Espíritos, finalmente. Foi um estudo bastante prolongado, porque a gente tem lido questão por questão, resposta por resposta do Livro dos Espíritos, comentários e tudo. Então, não deixamos passar nada em branco. Inclusive, quando Kardec citava uma pergunta, uma resposta, né, questão, resposta anterior, a gente buscava nela também para que pudesse esclarecer, assim, exatamente como o Livro dos Espíritos pede, né, para que a gente faça essa ligação com o que já foi, o que já tinha sido estudado. Então, nós estamos agora na conclusão e ela divide em 9 partes, ou 9 itens. Esse é o último item, então, item número 9. E então, Kardec começa esse item. Os adversários do Espiritismo não se esqueceram de utilizar contra ele, o Espiritismo, algumas divergências de opinião sobre certos pontos da doutrina. Não é de admirar que no começo de uma ciência, quando as observações estão ainda incompletas e cada um os encara sob o seu ponto de vista, sistemas contraditórios tenham podido aparecer. Então, vamos lembrar, uma vez mais, que a doutrina espírita era nascente. Ele tinha acabado de organizar, compilar, quando publicou o Livro dos Espíritos. Então, tinha lá os adversários do Espiritismo, que vinham trazer conflitos, né, mostrando conflitos em alguns pontos, né, coisa que era mais com relação à divergência de opinião do que pontos conflitantes na doutrina espírita, porque ela é bastante coerente, bastante, assim, ela fala consigo mesmo de forma muito lógica, muito coerente. Então, e ele faz um exemplo, ele fala num exemplo sobre que a ciência também, quando no começo alguma teoria está sendo desenvolvida, não está tudo completo, e ela vai amadurecendo, e alguns pontos, então, como ele fala, quando as observações, ou melhor, não é de admirar que no começo de uma ciência, quando as observações estão ainda incompletas e cada um as encara sob o seu ponto de vista, sistemas contraditórios tenham podido aparecer. E isso realmente é uma possibilidade. Então, quando tudo não está amadurecido, né, hoje, depois de tanto tempo, depois de tantas obras, depois de tantas explicações, estudos, hoje ela é muito mais, as opiniões divergem menos, né? E ao longo desse item, a gente vai perceber que até mesmo os espíritos falam nisso, essa não concordância dependendo do ponto de vista, né? Mas 3/4 partes desses sistemas já estão hoje aniquiladas diante dos estudos mais aprofundados, a começar por aquele que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus fosse impossível enviar aos homens bons espíritos. Então, nos dias de hoje ainda a gente tem isso. Vira e mexe a gente lembra, né, Dani, que tem pessoas que, dependendo da religião, sob o aspecto religioso, dizem que isso é coisa do demônio, o espiritismo é coisa do demônio. Então, foi colocado, desde aquela época se falava nisso, que as comunicações todas eram do espírito do mal, né? E Kardec fala assim, como se para Deus fosse impossível mandar para nós, os homens, bons espíritos para se comunicarem. Doutrina absurda, porque desmentida pelos fatos, e isso, o Livro dos Espíritos está lotado de mensagens de espíritos elevados, né? Bons espíritos. Doutrina absurda, porque desmentida pelos fatos, ímpia, porque é a negação do poder e da bondade do Criador. Então, é como se negasse realmente a bondade
de Deus. Os espíritos sempre nos aconselharam a não nos inquietarmos com essas divergências, pois que a unidade se faria. Ora, a unidade já se fez sobre a maioria das questões e as divergências tendem a desaparecer a cada dia. Então, divergências desde aquela época já tinha, mas aos poucos a unidade em torno de cada um dos temas era crescente a cada dia. Então, essa unidade do ponto de vista, a unidade nessa congruência, né, de opiniões sobre as questões, então ela já está avançando, né? A essa pergunta, então, foi feita uma pergunta para os espíritos. Esperando que a unidade se faça, sobre o que se pode basear o homem imparcial e desinteressado para formular um juízo? Então, a pergunta de Kardec é essa, né? Então, vamos lá. Um dia vai acontecer essa unidade de pensamentos ou de opiniões em torno dos pontos apresentados, né? Então, para uma pessoa imparcial e desinteressada, não tendenciosa, tudo, para formular esse juízo, para julgar corretamente, no que tem que se basear esse homem? Aí os espíritos dão essa resposta. Ele não identifica quem é esse espírito, tá? Nesse caso, a luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. Olha que interessante. A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem jaça é defeito no diamante. É uma linguagem desses ourives, de pessoas que lapidam diamante, né? O diamante sem defeito é o de maior valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza dos seus sentimentos. Ensinamentos. Ensinamentos. Pela pureza dos seus ensinamentos. Bom, isso é uma verdade. Vira e mexe, nós temos comunicações de espíritos nas nossas reuniões mediúnicas. E é muito fácil analisar o conteúdo. Alguns espíritos vêm todo empolado, né, tentando se fazer passar por bons espíritos. Ele não aguenta a segunda frase. A gente já percebe que ele está mistificando. Ele está querendo se fazer passar por alguém que ele não é. É impressionante como a gente vai adquirindo isso. E isso é uma verdade. Então, a gente tem que julgar os espíritos pela pureza dos seus ensinamentos. Aquilo que ele está falando, qualquer que seja o tema, qualquer que seja, naquele momento que ele estiver falando, a gente nota o valor moral da comunicação. Não esqueçais que entre os espíritos há os que ainda não se despojam das ideias da vida terrena. Sabei distingui-los pela linguagem, julgai-o pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico nas ideias, se nada do que dizem denuncia ignorância, orgulho ou malevolência. Em uma palavra, se as suas expressões estão sempre marcadas pelo cunho da sabedoria que revela a verdadeira superioridade. Então, essa é a característica dos bons espíritos. Eles vêm com sabedoria, com verdadeira superioridade. Que superioridade é essa? É a moral, né? Então, Kardec já ensinava desde aquele momento, essa união toda vai se dar em torno da razão, como a gente vai perceber um pouquinho mais adiante, que ele toca nessa palavra de novo, a razão, que a gente tem que estar sempre lubrificando ali, tem que estar sempre no meio, para que possamos ser realmente racionais e não aceitar qualquer coisa, engolir qualquer coisa, porque é de espírito. Ah, é um espírito que está falando, deve ser coisa boa. Está falando um monte de bobagem lá. Então, a gente percebe isso. Agora, um espírito superior, moralmente falando, ele traz conteúdo nas mensagens. Como ele falou, né? Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vê se há encadeamento lógico nas ideias.
Então, é todo um contexto, né? Então, não são palavras isoladas, empoladas, que a gente nem sabe o significado e fala, nossa, ele está falando difícil, deve ser um espírito muito evoluído. E não é. Qualquer um se passa por, né, por os incautos, né, naturalmente, qualquer um se passa por superior. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, mas está longe disso, pois estáis ainda aprendendo a distinguir o erro da verdade. Então, foi sublinhado pela gente para ver a importância disso. Então, a gente tem que realmente estar avaliando, porque está tudo misturado. Tem perfeito ao lado de imperfeito, tanto no plano material quanto no plano espiritual, né? Claro, no plano material tem muito menos perfeitos, mas tem gente melhorada um pouquinho em relação a outros, né? Então, aí a gente vai aprendendo, através disso, né, separar, né, o certo do errado, né, a verdade da mentira. Então, é um exercício nosso. E é interessante como os espíritos permitem que a gente seja visitado por espíritos inferiores, que é justamente para exercitar esse nosso raciocínio, essa nossa lógica, essa distinção entre o certo e o errado, o bem intencionado e o mal intencionado. Necessitais das lições da experiência para exercitar o vosso julgamento e vos poderdes adiantar. É um exercício, olha que coisa, até nisso Deus é justo conosco. Deixa para a gente decidir. O livre-arbítrio está aí de novo. Então, nós vamos decidir sobre isso como exercício. Né? O exercício do quê? Do julgamento. E aí a gente pode ir adiante. Quantos a gente não conhece que vai atrás de leitores de sorte, né? De fazer leituras, de fazer previsões. Vai escutar o que quer, vai escutar o que está esperando, mas não necessariamente é a verdade. Então é muito importante que a gente realmente vá atrás daquilo que realmente é importante, aquilo que realmente vai fazer com que a gente possa tomar as decisões, avaliar, né? A unidade se fará, então, a unidade em torno dos temas, né, apresentados pela doutrina espírita, a unidade se fará do lado em que o bem jamais esteve misturado com o mal. É desse lado que os homens se ligarão pela própria força das circunstâncias, porque reconhecerão que ali se encontra a verdade. Então, através dessa análise, a gente vai perceber e a gente vai notar que essa unidade, cada vez mais, né, vai estar em torno do bem. E o mal, como ele fala aqui, que o bem jamais esteve misturado com o mal. São coisas distintas, totalmente separadas. Agora, que pode ter pessoas bem intencionadas, outras mal intencionadas convivendo, tem, mas o mal e o bem não se misturam. E seguindo ainda, o Espírito fala: que importam, aliás, algumas discordâncias, dissidências ou discordâncias, que são mais da forma que do fundo? Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e vos devem unir um pensamento comum, o do amor de Deus e da prática do bem. Então, está relacionado com isso, com certeza é fator de união, desses princípios, né? Quaisquer que sejam, portanto, o modo de progredir que se admita ou as condições normais da existência futura, o alvo final é sempre o mesmo: fazer o bem, e, como sabeis, não há duas maneiras de o fazer. O bem é o bem e pronto, não tem como fazer um bem diferente do outro, né? Então, o bem é uma coisa, o mal é outra.
Aí Kardec segue. Se entre os adeptos do Espiritismo há os que convergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, todos, entretanto, estão de acordo sobre os pontos fundamentais. Então, pode haver aqui e ali alguns pontos que os espíritas, né, os adeptos do Espiritismo, os espíritas, divergem de opinião. Mas naquilo que é fundamental, não tem discussão. Então, uma coisa ou outra pode realmente, de acordo com capacidade de entendimento de cada um, capacidade através do conhecimento de cada um, e aí vai ter, e até mesmo algum defeito, né? Porque tem gente que tem aquela opinião formada e não muda mesmo, né? Mas que ele pode trazer isso para esse conhecimento, né? Para o espiritismo. E, aliás, em frente ao conhecimento do espiritismo pode haver alguma relutância, né, em alguma coisa, mas nos pontos fundamentais, todos estão de acordo. E a gente vai saber de alguns deles, né? Há, pois, unidade, a não ser da parte dos que, em número muito pequeno, ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações, atribuindo-as a causas puramente físicas, o que contraria o axioma. Axioma é aquela evidência, né, que não precisa de comprovação, porque é óbvia, é totalmente dispensável a comprovação. Então, o que contraria o axioma de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligência, ou ao reflexo do nosso próprio pensamento, o que é medido ou desmentido pelos fatos. Então, naquele momento, há 160 anos atrás, Kardec percebeu isso, que tinha gente que ainda não aceitava a comunicação dos espíritos, que aquilo era físico, né? Então, mesmo a pessoa sendo espírita, tinha então um ponto que não batia, né? Mas como ele falou, né? Não era todo mundo, e alguns divergiam desses pontos. Os demais pontos são secundários e em nada ferem as bases fundamentais. Pode, aliás, haver escolas que procurem esclarecer-se sobre as partes ainda controvertidas da ciência, mas não se deve haver seitas rivais e só deveria haver antagonismos entre os que almejam o bem e os que fizessem ou quisessem o mal. Então, do ponto de vista científico, do ponto de vista do espiritismo, do ponto de vista de algo assim em torno da busca da verdade, né, deveria haver essa união, né? Não deveria haver discordância, mas sim entre aqueles que quisessem o bem e aqueles que quisessem o mal. Ora, não há um espírita sincero, então vamos pensar agora, tá vendo? Não há um espírita realmente que leve a sério, né, o espiritismo, compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos, que possa querer o mal ou desejar o mal ao próximo, sem distinção, né, que é a separação, diferenciação de opinião. Então, o espírita que se preza, aquele sincero, ele não vai querer o mal ao próximo. Então, isso é fundamental. Então, se ele não... Por quê? Porque ele está imbuído daquilo que as máximas morais do Espiritismo trazem para o adepto do Espiritismo, né, para o espírita. Se uma dessas escolas for errada, cedo ou tarde será esclarecida, desde que haja boa-fé e ausência de prevenções. Então, cedo ou tarde, desde que esteja aberto para isso, vai haver o esclarecimento, vai haver a explicação. Se a gente for pegar, por exemplo, no período da Inquisição, né? Então, num lastro, num lastro como referência, não como referência, mas se utilizando, né, da religião,
as pessoas tomavam as decisões equivocadas. Hoje, a grande maioria já percebe que foi um momento do nosso histórico, né, da nossa história da humanidade, onde havia um contrassenso. Em nome de Jesus, em nome da igreja, em nome de Deus, se faziam verdadeiras barbaridades. Então, por isso que ele fala, se uma dessas escolas for errada, cedo ou tarde será esclarecida. Mas tem que ter uma condição, desde que haja boa-fé e ausência de prevenções. Então, enquanto não havia essa boa-fé, não foi esclarecido nada. Aquilo foi longe. Foi, assim, um período muito grande, de séculos de escuridão, né? Baseado nisso, porque não tinha, não tinha essa lógica disponível, essa boa-fé, essa ausência de prevenções. Enquanto esperam, todas têm um laço comum que deve uni-las no mesmo pensamento. Todas têm o mesmo objetivo. Pouco importa, pois, a rota seguida, contanto que ela conduza ao alvo. Então, nessa espera, ou seja, enquanto não for todo mundo unido em torno disso, né, vai se seguindo, né, e vai com essa tendência para o alvo. Que alvo é esse? Esse esclarecimento, essa união. Ninguém deve impor-se pelo constrangimento material ou moral, e só estaria em caminho falso aquele que lançasse o seu anátema a outro. Anátema é expulsão, né? Porque, evidentemente, estaria agindo sob a ação de maus espíritos. Então, ele está falando que aquele que está querendo excluir outros, né? Que está num caminho errado, equivocado, então isso certamente ele está agindo sob a ação de maus espíritos, espíritos que querem isso aí, esse tipo de conduta, né? Aqui é que a gente lembra que Kardec sempre fala em razão. Razão para ele é um ponto importantíssimo, né? Razão, bom senso. E ele está sempre lembrando disso. Então, está sublinhado porque pela importância aqui, né, nesse momento. Mas no texto original não está. A razão deve ser sempre o argumento supremo. Então, contra a razão não tem nada, nenhum contra-argumento, porque essa razão é fundamentada em lógica, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é bem entendido. Então, a razão deve ser sempre o argumento supremo e a moderação assegurará melhor o triunfo da verdade do que as diatribes, que são críticas mordazes, críticas fortes, né? Envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Então, aí já não é mais a lógica que está funcionando. Então, se vai por esse lado, essas críticas envenenadas, né, por inveja, por ciúme, então não vai ter essa união mesmo. Os bons espíritos não pregam senão a união e o amor do próximo e jamais um pensamento malfazejo ou contrário à caridade pode surgir de uma fonte pura. Então, que fonte pura é essa? Um espírito superior. E o que ele faz? O pensamento é sempre benfazejo e é sempre imbuído de caridade. Foi isso que a mensagem anterior falou. E que ele está explicando, está de novo reforçando para que a gente entenda, né? De um bom espírito só vem coisas boas. Aí, para que a gente finalize, tem uma mensagem de Santo Agostinho, um conselho, que ele põe bem no finalzinho da conclusão. Olha que coisa, que resumo, né, de um espírito elevado. E por aí a gente nota, de novo, a importância das comunicações de espíritos elevados. Então, vamos lá. Escutemos sobre esse assunto para terminar os conselhos do espírito de Santo Agostinho. Durante muito tempo, os homens se estraçalharam. Nossa, olha que palavra bem colocada, que são as guerras.
Quantas vezes a gente não se degladiou? Quantas vezes a gente ainda não se degladia? Hoje, temos aí, outro dia eu estava vendo uma estatística, são 30 guerras em andamento. Estão agora acontecendo entre povos diferentes, mesmo povo, ou seja, guerra civil, mas estão aí acontecendo. A maior delas é essa que está na mídia hoje, né? A Rússia invadindo a Ucrânia. Mas fora ela, tem vários lugares. Só não tem guerra atualmente no continente americano. Nos outros continentes, tem uma guerra ou outra aí, né? Então, durante muito tempo, os homens se estraçalharam e se anatematizaram, que é aquela expulsão de grupos, né? Em nome de um Deus de paz e de misericórdia, ofendendo-o com tal sacrilégio. Sacrilégio é ofensa, um desrespeito, né? O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Então, a gente vai poder diferenciar o bem do mal, o certo do errado, onde está a verdade e onde que não está a verdade. Então, a gente vai estar, com isso, aprendendo. Por quê? A gente vai ver, né? Mas ainda por muito tempo haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Então, está sublinhado aí, porque isso leva a gente a pensar, essa situação vai perdurar por muito tempo. Poxa, mas se fala tanto em planeta de regeneração, o planeta está em regeneração, mas não é ainda um planeta regenerado. Ele está em processo, e isso está há muito tempo, e vai levar muito tempo ainda. Então, ele começa numa fase onde a gente está se melhorando, ainda que a passos lentos, né? E vai melhorar cada vez mais, se intensificar essa melhora com o passar dos tempos, com o passar dos anos, com o passar dos séculos. Talvez até, talvez não, com muita certeza, através dos milênios. Vai ser muito difícil levantar uma chavinha, né? Modificar uma chavinha, e com isso a gente já acaba mudando tudo. Não existe isso. Então, imagine nós que somos, assim, resultantes de muitas encarnações viciosas, de muitas encarnações que ainda a gente está patinando, né, para se melhorar, para melhorar tudo aquilo que fez, para saldar nossos débitos, para conosco mesmo, né? E, claro, para outras pessoas, mas isso acaba refletindo na gente. Então, ainda nós vamos ter muito tempo pela frente. Então, por isso que ele fala, mas ainda por muito tempo haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Então, uma coisa já está comprovada. Está levando, desde que ele escreveu isso, deu essa comunicação, Santo Agostinho, então, pelo menos, já levou 160 anos. Então, vocês imaginem, naquele momento alguém lendo podia falar, puxa, vai levar quanto tempo? Quanto? 10, 20 anos, 50 anos? Né? Kardec achava que em pouco tempo as pessoas iam cada vez mais aderindo aos conhecimentos do Espiritismo e fosse se transformando. Isso é uma verdade, mas não de forma assim, em pouco tempo, né? Então, seguindo, quereis, pois, saber sob influência de que espíritos estão as diversas seitas em que se divide o mundo? Então, ele está falando assim, imagine quantas religiões, quantas seitas tem no mundo, e quantas não estão brigando justamente por conta da diferença religiosa, de crença, até mesmo de Deus. Não, meu Deus é um, o seu é outro, né? Então, o seu é praticamente pagão, o meu não, o meu é o bom, né? Então, e baseado nisso, pronto, já vem as divergências, não tem essa união, e aí termina em esse estraçalhar, né, de irmãos, de homens. Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal,
jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência, jamais excitaram os ódios dos partidos, nem a sede de riquezas e honrarias, nem a avidez dos bens terrenos. Espírito elevado, os bons espíritos, eles jamais plantam esse tipo de semente entre os homens. Ao contrário, a exemplo desses que vieram trazer essa verdade, iniciadas assim, alertando o mundo através das mesas girantes, e depois foi essa invasão organizada, né? Como já foi falado. Então, isso foi um chamar de atenção. Para quê? Para que no próximo passo fosse esse tipo de coisa, bons espíritos se manifestando. E aí, trazendo verdades, trazendo informações, trazendo conhecimento, que nós, com muita dificuldade, se tão difícil sem que ninguém demonstre para a gente, imagine sem demonstrar. Imagine se fosse por nossa conta. Aí ia para a eternidade. A gente realmente não iria sair dessa situação por muito mais tempo que o que agora, né, a gente teria quando tem a orientação dos bons espíritos. Somente os bons humanos e benevolentes para com todos, são os seus preferidos, e são também os preferidos de Jesus, porque seguem a rota indicada para levar a ele. De quem que ele está falando? Desses que estão buscando a transformação, que estão buscando a melhoria. Então, com isso termina o nosso estudo e termina o livro dos Espíritos, né? E eu queria desde já um agradecimento, porque, afinal, foi muito tempo, nós levamos bastante tempo, foram vários anos estudando esse livro, como foi lembrado, a cada parágrafo, cada frase, e buscando até entender, até lembrando algumas palavras que a gente já não lembrava mais, tem que voltar no dicionário lá e trazer para a gente poder ter o perfeito entendimento, né? Então, fica aqui o muito obrigado, né? E foi tirado eu tirei da Revista Espírita de janeiro de 1868, que, assim, vamos aproveitar isso que foi tirado como o estudo que a gente viu até agora, né? Não leu todas as obras, né? A gente pegou o livro dos Espíritos, estudou esse, né? Nesse momento, é nesse que a gente se refere, e tem uma colocação de Kardec na Revista Espírita, que, inclusive, a Edicel, que fez a tradução, a edição, né, da tradução de José Herculano Pires, ela coloca no final do livro. Isso é uma nota da editora, né? Então, tem algumas outras considerações, mas isso aqui achei interessante que a gente lembrasse disso, né? Do que Kardec ou conhecesse, aqueles que não conheceram ainda, que Kardec, através da Revista Espírita, de janeiro de 1868, ele deixou registrado. Hoje creem e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência, porque está assentada, né? Na evidência e na demonstração. Então, a nossa fé, nossa crença é inabalável porque ela tem lógica, ela está assentada na demonstração, na evidência, na observação. Então, não é um achismo, é uma realidade. É porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforça por se tornarem melhores. Então, isso é uma coisa que Kardec, desde o começo, ele percebeu, a melhoria e a mudança na humanidade. Então, ele vê esse esforço por se tornar melhores, por nós nos tornarmos melhores. Domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos. Então, é uma coisa que a gente está aprendendo.
não vê só a família, porque hoje a gente egoisticamente ainda vê a família como sendo aqueles que nos pertencem, a quem nós pertencemos e por quem a gente faz qualquer coisa, né? Não, agora a gente está já ampliando esse núcleo, já está vendo outras pessoas como irmãos, ainda que na teoria, ainda que a gente não exerça esse conhecimento, pratique, né? Vivencie esse conhecimento, mas nós já sabemos disso. Hoje a gente sabe disso. Se a gente aceita ou não aceita, é outra coisa, mas hoje a gente já percebe isso. Então, sem acepção de raça, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Que era isso que Jesus veio trazer para a gente. Então, é muito importante que a gente se lembre disso, e que foi muito bem colocada pela editora dessa, né, dessa edição do Livro dos Espíritos, né, dessa tradução, que ele lembra a gente disso aí, que Kardec colocou isso na Revista Espírita, e que vale a pena a gente lembrar. Então, ele discorre mais sobre esse tema, mas basicamente é isso. E eu fico muito feliz da gente ter chegado ao final de um livro tão importante, e porque ele não é um livro para ler, é um livro para estudar. Então, vira e mexe, a gente vai buscar através de consultas, ou até de ler ele de novo, todinho. Já sabedores disso, aproveitando que nós temos aí a gravação, né, se não de todas as sessões, porque teve um momento que a gente fez presencialmente, né, esse estudo, então ele não estava gravado, mas de um tempo para cá ele está todo disponível no nosso canal de YouTube, né? Então é possível que a gente tire as dúvidas, vá lá naquele capítulo, é muito fácil localizar, também vai lá, localiza e tem o entendimento desse livro naquilo que pôde esquecer, naquilo que pôde, enfim, não ter ficado tão claro, né? Mas vamos aproveitar esses momentos agora e discutir sobre esse ponto, sobre alguns que se passaram, né? Luiz, quanto tempo vocês... Que eu cheguei já bem para o meio, né? Do meio para o final. Eu não saberia dizer exatamente quando, mas nós, quando começamos aqui o nosso grupo, e ninguém está, né, de quem está aqui agora presente nessa live, não fez parte da fundação, né? Mas deu Uhum. a continuidade, né, através da presença depois. Então, a gente começou a casa, ela começou com o Evangelho no Lar, na casa Uhum. de um dos fundadores, né? Porque ele buscava formar um grupo espírita. Era um casal de colombianos, né? A gente tem um débito para eles, assim, uma dívida, né? Muito grande, porque eles nos Abriu a casa, né? abriram as portas, né? Para que a gente viesse a estar junto, né, na casa deles, estudando. Então, era um grupo que começou com o evangelho, como que para harmonizando tudo. Então, durante vários meses, a gente fez, acho que foi perto de um ano, não, velho? Quase um ano. Quase um ano. E a gente começou a fazer o evangelho no mês de outubro. A fundação da casa mesmo foi no dia 17 de outubro de 2017, né? Então, Olha, são 4 anos e um pouquinho. Então, cerca de um ano, a gente ficou fazendo evangelho, tudo como um evangelho no lar, harmonizando, as pessoas foram aparecendo. Então, aí, quando tinha um grupo que a gente percebia que estava, assim, frequente, né? Estavam assíduos, a gente começou a fazer o estudo. Propusemos o estudo do Livro dos Espíritos, e aí começou. Então, na época, tinham hispânicos e tinham brasileiros. Então, a gente fazia meio bilíngue, assim, né? Então, mas havia um entendimento, havia uma compreensão, havia uma absorção, né, do conhecimento, e depois a gente começou. Então, eu diria que
uns 3 anos que a gente deve estar, pelo menos. E durante muito tempo também nós tivemos muitas palestras, né? Com o pessoal de São Paulo, os palestrantes espíritas, né? De São Paulo, de toda parte, do toda Brasil, parte, né? do Brasil, do Brasil, desculpa. Eu quis dizer Brasil. Essas palestras foram elas foram bastante importantes para nós, né? E as lives, né? Aí depois a gente, entre as palestras, a gente continuava os estudos, né? Eu diria que quase 3 anos ou dois anos e meio de curso contínuo, né? Na verdade, é isso. É muito importante, né? Trazer esse olhar, mas né, buscar esse entendimento, Sim, porque você falando das mensagens, como a gente deve analisar, né, Luiz? Agora ele falou, tem muitos espíritos, igual Preto Velho, que se comunica e tem uma linguagem tão simples, e às vezes as pessoas não consideram pela simplicidade, mas tem um conteúdo tão rico, tão amoroso, né, tão consolador, e como ele disse, não importa a forma, né, mas aquilo que está escrito. O fundo, né? É o fundo Exatamente. daquilo, o que você vai te preencher com aquelas palavras. E outra Olha, coisa que eu queria Dani, comentar, não, desculpa, eu pensei que você tinha terminado para fazer a colocação, mas continua, depois eu faço a colocação. é que eu vi um, um pastor, lembrei, que ele se denomina profeta e ele tem uma escola de profetas, né? Que ele tem o dom, segundo ele, de ver, ter visões e escuta o que Deus diz a ele. Então ele tem essa escola de profetas que ele ensina as pessoas que porventura tenham algum tipo de dom também. Ele ensina essas pessoas como lidar com isso, como essas pessoas fariam para escutar Deus, como elas deveriam agir para. E isso é mediunidade, né, Luiz? Isso é mediunidade. Mas agora vai sim. você dizer para ele que ele é um médium, que ele tem visões e que ele escuta, né? E o que ele denomina como Deus são os espíritos que estão ao redor, né? E ver como isso está se tornando comum, mas com outra linguagem, até mesmo nas igrejas evangélicas, né? Eu vejo dessa forma. Eu não sei se isso já existia antes, porque eu não acompanho, mas eu achei muito interessante essa forma dele de se dizer profeta, e ele ensina outras pessoas a lidarem com seus dons. Falei, é um médio dando curso de mediunidade. Pois é. Você sabe que tem um... Bom, antes de falar disso que eu ia falar agora, de um exemplo, a gente percebe que a mediunidade ela está assim avançando em número e mesmo assim Uhum, em locais, né? Tá distribuído. Então, a mediunidade hoje é uma coisa que já não é mais tão segredo. Pode não saber o que é, mas uhum, acontece o fenômeno, né? Se é explicado ou não, se a pessoa ganha dinheiro ou não com isso, tá? Isso uhum. é outra coisa, tá? Mas a mediunidade ela está cada dia mais pipocando por aí, né? E A verdade vai chegando, né, Luiz, na linguagem de cada um. E foi nisso que eu pensei. E eu achei magnífico. então na compreensão de cada um, exatamente. E aí e junto com isso vem também os charlatães, e vem assim de jorrando também, mesma coisa, né? É É, verdade. então você vê pessoas que realmente enganam os outros, né? Uns enganam de boa fé, outros de má fé.
os de boa fé são levados por espíritos de má fé, né? Então, tem tudo essa... Mas o importante nessa história é que é parte do processo de aprendizado, de separar o joio do trigo. Mas quem que vai separar? Nós mesmos vamos separar, através da compreensão, do entendimento, do amadurecimento. Então, nós, convivendo com essas pessoas, os espíritos são claros, tem como avaliar. Agora, poxa, se a nossa vaidade vai na frente e vem alguém e, sabe, fala bem de mim, vem, fala, sabe, me eleva, e eu fico todo cheio e tal, e para mim, pronto, ele pode dar o nome que for espírito, eu vou acreditar, né? De um espírito, sabe, aí uma celebridade espiritual, vamos chamar assim, né? Entre aspas. E eu vou embarcar nessa, porque eu ainda não estou preparado, mas um dia eu vou perceber isso. Seja nessa encarnação, seja em outras aí, mas eu vou perceber. E isso com todo mundo que tiver o mesmo tipo de experiência. O exemplo que ia dar é que a gente estava na Holanda, participava de um grupo lá, e aí veio alguém, que pena, que bom, também não adiantava nada em holandês, o recorte de jornal dava na mesma, né? Mas o que ela queria dizer, o que ela trouxe, ela falou, olha, eu li uma notícia, era um classificado de uma pessoa na Holanda lá, ela ensinava a mediunidade, né? Leitura, esse tipo de coisa. O curso, acho que ficava em 3.000 euros, né? E ali dizia em quanto tempo se podia pagar aquilo, através né, do exercício da mediunidade. Então, a Uau. gente sabe que a mediunidade é um recurso, assim, é um presente, vamos chamar assim, Uhum. tipo de um atalho mesmo, para a gente, sabe, encurtar a distância para o nosso crescimento, através do trabalho, através da ação da caridade. Então, isso é mediunidade. Esse mais ou menos a explicação, a definição do que é. Ela vem para nos ajudar a nos melhorar. Então, nós estamos nos melhorando com o uso adequado da mediunidade. Mas não, ela vem para a gente é chamado aí, escuta qualquer espírito aí, e aí vai, já que é médio, né? Então, está muito mais acessível, aí vai, toma esse caminho, né? Outro dia nós lembramos aí de um médium aqui, da atualidade, nossa, eu vejo ele tem mediunidade, tem aí no documentário dele lá, ele percebe a presença de espíritos, ele escuta os espíritos, aí transfere né, informa o consulente lá da informação que o espírito está passando. Uhum. E só que é um comércio, né? Não é uma coisa assim. Qual que é a utilidade disso? É curiosidade? É o que? Claro, em algum momento consola, mas poxa, a que preço, né? Tanto para o médium quanto para o consulente, né? O médium arrumando dívida, o consulente porque está pagando. Então, que preço? Realmente é um mau entendimento do que é a mediunidade. É verdade, Luiz, eu vejo que aqui eles têm uma visão, né, da mediunidade como um negócio, né? Tem médium aí que tem até programa de televisão, né? Uma senhora loira. Sim, sim. Mas Eu eu acho nunca que vi, mas porque, eu na escuto verdade, falar, né? Eu escuto falar desse programa, que a mulher, ela faz lá as leituras, adivinha lá e eu tal. já vi alguns episódios e, assim, é muito, muito fantasioso até. Mas eu acho que falta esse esclarecimento, né? O estudo, né? As verdades evangélicas que vão dar sentido à mediunidade, né? Exato, Falta. isso. Nossa, você resumiu tudo. É. Dá o sentido útil para a mediunidade, né? Por isso que eu acredito que não dá para separar os três pilares da doutrina espírita. Você pode estudar ciência, você pode estudar filosofia, você pode estudar religião, mas para você falar que é doutrina espírita, você tem que ter estudar as três bases, porque a parte
da ciência sem o Evangelho de Jesus, ela se torna isso aí que nós estamos vendo, né? As pessoas trabalhando com profissionais da comunicação com os espíritos, né? Utilizando mal esse instrumento, né? Que nós temos aí para, na verdade, para que a gente possa se melhorar, né? Para que a gente possa ir pagando os débitos com o bem, né? Lembrando que a mediunidade, realmente, ela nos foi dada pela misericórdia de Deus, né? Mas aí algumas pessoas podem perguntar, né? Por que que uns têm, outros não, né? Na verdade, todos nós temos. Uns sentem mais, ostensivamente, outros menos, né? Mas esses ostensivos, na verdade, eles têm mais débitos e eles conquistaram também, né, essa oportunidade de vir com a mediunidade, né? Também tem isso aí. Mas eu acho que ninguém deve se questionar por que que eu não tenho, queria ter. Não, quem tem é porque realmente tem muito mais débitos. Então, se contente que aquele que não tem, tá bom? E se não tem nessa, pode ter na outra. A E gente não também sabe. é isso que eu ia dizer, né, Verinha? Cada um tem um momento, né? Se não é nessa, é na outra, né? Exatamente. Até o Então, preparo, né? É. é. Eu acabei um livro agora recentemente que falava da vida do Zé Arigó, né? Uhum. Durante 21 anos, ele foi um médium que dedicou a vida para isso. Ele trabalhava dia e noite, trabalhava de segunda a sexta-feira. No sábado e no domingo, ele era quando ele tinha com a família. E via de regra, ele estava ajudando alguém também naqueles dias. Mas ele trabalhava direto, desde cedo, tipo 6 horas da manhã, até 21 horas, né? E quando ele queria um momento de paz, ele ia para o sítio dele. E lá no sítio ele atendia os rancenianos, que eram Nossa. afastados da cidade porque a lei, os padres e os médicos não permitiam que eles entrassem, os rancenianos entrassem na cidade. Então ele atendia fora. Então, ele foi uma missão dele. Aquilo foi realmente. Então, e era uma pessoa extremamente solitária. Vivia cercado de gente, mas era solitário. Nos momentos que ele mais precisava, não tinha gente do lado dele. E aí, se você for pegar esses, entre aspas, profetas, mas profetas de verdade, né? Que vieram para o mundo, Uhum. profetas de verdade, tudo, incluindo Jesus, eram solitários. As pessoas buscavam por interesse. Você pega o Chico Xavier, é a mesma coisa, ele veio para fazer a tarefa dele e no meio de tanta gente, ele era solitário também, né? Então, mas era o que ele abraçou, o que cada um deles abraçou para vir aqui com essa missão. E poucos foram até o fim. Por isso que dá para contar no dedo. Tem muito menos profetas, né? Ou médiuns, ou vai chamar do que quiser, né? Mas esses que diferenciaram para assim, para tornar uma vida útil, missionária, né? Mas eles são poucos em relação à grande maioria, porque é a condição do planeta, é a condição nossa, né? Mas, como disse a lição, nós vamos nos unir em torno do conhecimento, da razão, disso que o Espiritismo traz, o próprio Espiritismo. Não é que é o salvador da pátria, mas é que até agora foi aquele que trouxe a maior contribuição nesse sentido, porque está todo lastreado no Evangelho. Então, é um conhecimento científico, né? É um conhecimento filosófico, mas que tem esse lado moral, que tem esse lado que depende do Evangelho. Então, né, justamente ter as consequências morais. Oi, Ana Paula, pode falar. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Então tá bom. Eu acho que, assim, para fazer um resumo, talvez, assim, do que a gente viu no Livro dos Espíritos e da obra específica, essa obra específica do Kardec,
é o que você estava falando no final, né? A gente sempre fala que é filosofia, religião e ciência, né? Mas a gente tem que lembrar que ele era um pedagogo, né? Então, qual que foi a intenção dele por trás de tudo isso? Bom, claro, né? Do pouco que eu li, eu posso interpretar isso, o que eu vou falar agora, né? Eu, obviamente, não conheci ele, então. Mas quando a gente pensa em filosofia, filosofia é uma parte, né? A gente até fala que não sai da ciência, porque ela está nessa tentativa de explicar a razão pela qual nós estamos aqui, né? Então, a filosofia, ela busca por isso. A ciência, ela usa o nosso racional, ela usa a nossa mente, onde a gente está buscando a razão das coisas, né? Por que que aquele determinado mecanismo acontece, por que que o lápis funciona, por que que a caneta funciona do jeito que ela funciona, por que que esse computador está funcionando. Então, são essas, a ciência se fecha nisso, né? Vamos dizer assim. E daí, lembrando do que o Emmanuel fala, né, que a gente precisa ter as duas asas, a religião, que se chama de religião, que outros chamam de moral e outros falam do conhecimento do evangelho, é simplesmente o motivo pelo qual nós estamos aqui. É o motivo que liga tudo isso daí, né? Porque a nossa racionalidade sozinha, como a Vera disse, ela não justifica. A gente chama de materialidade, né? Mas é a nossa racionalidade tentando fazer sentido das coisas sem aquele algo a mais, né? A filosofia é essa busca insana que a gente tem por responder por uma coisa que a gente não consegue tatear. E tudo isso só é ligado, só é grudado através da moral, que a gente chama do evangelho, ou do que Jesus e outros espíritos superiores vieram fazer. E é nesse ponto que o Kardec é muito feliz, porque ele consegue trazer a racionalidade para o evangelho, né? Ele não mostra seres divinos, ele não mostra milagres, muito pelo contrário, né? Quem pega a Gênesis vai ver lá, ele afirma com todas as letras que Jesus não praticou milagres, que tudo que Jesus fez tem explicações, que a mediunidade tem explicações, quem está estudando o livro dos médiuns, né? Está tudo muito bem explicado. Não é explicado da forma como a ciência explica fenômenos físicos, né? Então a gente não pode misturar as duas coisas, mas tem muita lógica. Tem o A mais o B é C, né? Então a gente não, a ciência espírita, ela não é necessariamente uma cópia exata da ciência convencional, vamos dizer assim, né? Então, e aí que mora tanto questionamento por parte daqueles que né, vocês estavam falando, né, que se recusam a entender o que é o espiritismo, que classificam, né, o espiritismo como algo, uma produção do nosso cérebro, né, em querer acreditar e fazer sentido das coisas, né? E da mesma forma que outros religiosos vão dizer que a gente está brincando com o demônio, né? A gente está querendo saber mais do que deveria saber. Então, é esse misticismo que o Espiritismo não traz mais que das religiões anteriores, né? Porque tem uma resposta lógica, mas não essa lógica. Eu não gosto de falar lógica materialista, porque o Espiritismo ele não descarta a materialidade, né? Mas essa visão mais focada na razão, né? Numa razão onde o divino não pode aparecer, porque se ele aparece, a gente talvez não fosse mais seres humanos, né? Então, não sei se eu me fiz muito claro ou se eu compliquei as coisas, mas eu acho que se eu fosse tentar entender o Livro dos Espíritos como um livro de estudo, né, eu diria tudo isso que eu acabei de dizer. Quando você falou na ciência, né, não dá para explicar na ciência dos homens o que Kardec explicou, tal, mas justamente isso, ele trouxe uma outra ciência, não uma outra ciência, mas outras leis que não as conhecidas pela gente, né? Então, explicou bem, sim, pode ficar tranquila. Não, Para mim, é que ele, só para completar o que você falou, é que nesse âmbito, o que ele fala é que por trás de toda a causa
Por trás de todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? E é esse o ponto, porque a gente não testa, a gente não fica brincando, e eu acho que esse é um ponto também que vocês falaram anteriormente, né? A gente não fica brincando com a mediunidade, a gente não fica testando os espíritos, a gente não fica experimentando com espíritos. Veja, já existe um problema ético de você ficar testando em seres humanos, qualquer coisa, né? Se a gente vai fazer algum experimento com seres humanos, a gente tem que passar por um crivo absurdo para ver se a gente não está prejudicando ninguém. Então, como que seria possível experimentar um médium, que é um ser humano, ao mesmo tempo que experimentar um espírito? Às vezes, isso é aí que mora a diferença entre a ciência espírita e a ciência convencional, né? Que a gente não tem como ficar experimentando. E essa história de você ficar fazendo reunião mediúnica ou testando mediunidade para ver até onde vai a brincadeira, isso é muito perigoso, porque isso envolve a estabilidade emocional do médium, como também, né, a gente não sabe, né, o que esses espíritos que estão sendo, entre aspas, testados, eles realmente estão sendo testados, porque eles não estão, né, eles estão muito mais cientes do que está acontecendo do que nós. Então, é nesse ponto que é diferente. Hoje a gente já tem material suficiente para não precisar reinventar a roda, né? Então, eu vejo hoje, na prática, na prática mediúnica, assim, a utilização desse conhecimento, no sentido assim, de caridade, no sentido de fazer o bem, no sentido de ajudar. Então, é usar isso para o bem, usar a mediunidade, usar esse conhecimento da conversa, da comunicação com os espíritos, nisso. Eles vêm naturalmente e nos dão sempre mensagens de motivação, né? Levam a gente para frente, empurram a gente para frente, incentivam a gente, né? Mas no que diz respeito a os exemplos que a gente usou, um exemplo, né? Aquele de que chega um espírito com uma linguagem toda rebuscada e você torce e não cai uma gota, né? De verdade, de lógica, e até mesmo de algum conhecimento que venha trazer para a gente algum acréscimo. Então, isso, mas por quê? Porque a gente já aprende através de Kardec, que ele já viu isso, já estudou isso, e desde 160 anos atrás até agora, funciona, porque é uma verdade, é uma realidade, né? Então, a gente não precisa reinventar nada, né? Então, ali tem. Agora, se vamos... Oi? Não, pode falar, Luiz, depois eu falo. Então, se vamos fazer algum outro exercício, algum outro experimento, é alguma outra área que a gente não conhece ainda, mas sempre lastreado no conhecimento já deixado, sem curiosidade, sem brincadeira, sem nada. Realmente com todo o respeito e buscando assim a experimentação. Eu hoje, pelo que me consta, eu não acredito que esteja preparado para fazer um grande trabalho de pesquisa nesse campo espírita. Eu estou, assim, na verdade, executando algo que, em teoria, eu aprendi através de Kardec e da experiência de outros que também estiveram, assim, alinhados com Kardec, né? Kardec e o Evangelho, naturalmente. Então, realmente, você tem toda a razão. Não é de brincadeira, não é uma coisa que a gente tem que fazer e, sabe, e indo, assim, esticando a corda, né? Tem uma coisa que eu acho interessante, assim, a pergunta, se você me perguntasse, né, Ana Paula, qual que é a pergunta que te chamou mais atenção no livro? Sempre me bate na cabeça aquela lá, né? Pare de tentar entender a Deus, porque a única coisa que você vai conseguir é exaltar o seu orgulho, porque você é incapaz de entendê-lo. Procure fazer aquilo que você é capaz de fazer, que já é de grande trabalho, né? É um trabalho já oneroso e você não é bem sucedido nisso. Ou seja, a gente não é bem sucedido nem em fazer as coisas práticas, que é não tentar ferir o outro. Ou seja, a moral,
né? A gente ainda não põe em prática, a gente está querendo entender coisas que são muito mais complicadas, né? E daí tem um outro ponto que o Kardec insiste, que ele fala assim, olha, não adianta, e isso tem uma parábola de Jesus também no Evangelho, que fala, olha, não adianta colocar na frente de uma pessoa descrente um espírito conversando com ela, porque ela vai usar de todas as justificativas para dizer que aquilo ali é alguma coisa sobrenatural, é alguma coisa que vem da mente dela, que não tem nada a ver, que é um momento de loucura, o que seja, né? Essas duas coisas mostram que a gente tentar ficar provando a existência dos espíritos, no meu ponto de vista, tá? Pode discordar à vontade, é perda de tempo. Eu acho que a gente não precisa provar porque a mediunidade está aí. Quem já experimentou ela em qualquer grau sabe que a gente não está sozinho, que a gente às vezes se engana achando que está sozinho porque a gente não quer assumir o fardo que a gente tem que carregar muitas vezes. Mas não há necessidade de provar, não há necessidade de provar Deus, basta a gente olhar para as coisas, né? Basta olhar para a natureza, basta olhar para tudo isso. Não é possível que tudo isso que está em volta de nós tenha sido uma obra de um acaso tão grande, né? O que a gente precisa fazer realmente é aquilo que vem sendo pedido para nós, né? Que foi o final que o Santo Agostinho falou aí, né? Parar de dilacerar uns aos outros. Por que a gente tem essa tendência tão forte de se impor ao outro, né? Então, se a gente conseguisse focar no que é necessário, todas essas outras coisas viriam naturalmente e fariam sentido naturalmente. Mas a gente quer porque quer entender mais do que nós somos capazes, porque o nosso orgulho ainda é muito grande. Então, não sei, Luiz, toda vez que eu termino assim, um estudo de um livro, seja do André Luiz, seja do Kardec ou de qualquer outro autor espírita, eu fico sempre pensando nisso. Como que o mundo seria tão mais simples e mais fácil se a gente soubesse respeitar um ao outro, né? Tolerar, não precisa amar, né? Mas tolerar e respeitar. Aí Santo Agostinho realmente finalizou exatamente assim, né? Cadê? Dá até para falar aqui no... A gente não Não ia foi. precisar de tanto conhecimento profundo. Sim. Eu acho, né? Não sei. Então, com relação a essas duas questões, elas realmente, eu durante um tempo me ocupava dela, né? Eu queria realmente saber mais sobre Deus, assim. Com o tempo, eu percebi que realmente não estou na fase da compreensão. Sabe quando você tem, é que nem chegar e vai vou usar um exemplo bem assim, bem, bem didático, né? Bem escolar, assim, né? É querer ensinar uma equação de segundo grau para uma criança que nem aprendeu a ler e escrever ainda, nem chegou nos números. Eu acho que está mais ou menos nessa, né, Acho que é nessa ensinar linha. para um neném, no nosso caso. No nosso É. caso, eu falar sobre Deus para o neném, né? Então, a gente não consegue realmente. Eu acho que eu tô assim, convicto, né? E até mesmo conformado de que, para mim, ainda não tem explicação, né? Eu vou ter que chegar assim mais perto de Jesus e isso vai levar um bom tempo, né? Então, É. muito Bom, tempo. mesmo Jesus é difícil, né? Porque nós conseguimos entender Jesus quando a gente diz que ele é um espírito que é mais velho que nós, né? Que tem mais experiência, foi criado antes da gente, todas essas coisas, né? Por isso a gente consegue entender Jesus, mas o amor dele, o amor que exala dele para com todos nós é muito difícil, né? Agora imagina o que é Deus em termos de amor e misericórdia para conosco, né? E vendo Jesus, né? Imaginando o amor de Jesus por nós, a gente não consegue imaginar o amor de Deus que supera o amor de Jesus, né? Com toda certeza. Talvez o ponto mais difícil
do Livro dos Espíritos para entender é a lei de justiça, amor e caridade. Exatamente pelo que você falou. Porque a gente consegue compreender Jesus porque ele encarnou nesse planeta, então a gente consegue humanizar ele de certa forma. Nossa, eu não conseguiria sofrer o que ele sofreu, etc. A gente consegue se relacionar, né? Agora, muitas pessoas ainda ficam falando, nossa, né, mas como Jesus foi capaz de perdoar aquelas pessoas que fizeram o que eles fizeram com ele? Como que ele foi atrás de Judas logo que, né, desencarnou? As pessoas ainda perguntam isso, né? A gente às vezes se pergunta, eu me pergunto ainda, né? O que a força é essa de você, assim que você se liberta do seu corpo, você vai buscar aquela pessoa que foi responsável por todo aquele seu sofrimento. Então, assim, de novo, se a gente conseguisse compreender um pouco melhor esse amor, a gente evoluiria muito mais rápido do que a gente tentando buscar informações tão técnicas e precisas sobre mediunidade, etc. Entendeu? Esse é o meu ponto. Porque é muito triste ver o mundo saindo de uma pandemia que acabou de matar milhões de pessoas para entrar numa guerra que está matando milhares de pessoas de novo por dia. Quer dizer, o que a gente está, aonde a gente está patinando tanto para acontecer tudo isso, né? É exatamente nesse ponto, é porque a gente ainda não é capaz de colocar isso em prática. Não sei se eu estou sendo muito dura com a humanidade, tá? Mas... Não, mas eu concordo com você, Ana Paula. Ainda nós amamos, e olha lá ainda, hein? Não é todo mundo, né? Que tem uma família que ama os familiares, não é? Agora, amar o vizinho, amar, ainda mais aquele que pisa no nosso dedinho, né? Que faz alguma coisa pelos nossos. Nós ainda estamos muito longe. E eu acho que com tanta coisa acontecendo, nós precisamos realmente meditar sobre isso, sabe? Aonde que nós estamos patinando aí, como você disse, né? Eu acho que já passou um pouco da hora, né? Principalmente para nós espíritas, que eu não posso falar por todos os espíritos, mas aquele espírita que conhece a doutrina, que estuda profundamente, né? Esse espírita, ele tem que mudar, né? Inclusive, o Chico falava uma coisa que era o seguinte: se você já estudou doutrina espírita ou o evangelho por 3 anos e você não mudou, começa tudo de novo. Começa a estudar de novo, né? Em alguma coisa você tem que ter mudado depois de tanto estudo, né? Ou não compreendeu o que você estudou, né? Então tem que começar de novo, ou você não quer mudar, né? Que é confortável, né? Tá onde está. Tem uma coisa que veio agora na minha cabeça quando você estava falando, que é assim, a gente não consegue compreender o que é amor incondicional, né? Porque a gente está acostumado a colocar condição para amar as pessoas, né? Então, se a gente não consegue fazer o outro porque é muito complicado, vamos dizer assim, porque a gente está acostumado com uma linha de pensamento, talvez o que a gente precisa fazer é quais as condições que eu estou colocando para amar as pessoas. Então vamos começar a derrubar uma condição, derrubar a segunda condição, derrubar a terceira condição, para ver se a gente aprende a amar as pessoas sem impor elas a nossa vontade. Ó, eu te amo, mas se você for legal comigo em determinada situação, sabe? Eu acho que se a gente começar por passos práticos e pequenos, a gente vai parar de ficar estacionado naquela perspectiva de que é muito difícil, que esse esforço é muito difícil, que eu não tenho condições sabe, de sobrepor essa barreira. Eu não sei, veio isso na minha mente agora, sabe? Que a gente precisa começar a fazer o trabalho de formiguinha, que a gente está querendo sempre fazer trabalhos muito grandes, muito, né, muito
muito ambiciosos, né? Acho que é isso. É verdade mesmo, Ana Paula. E a gente tem que fazer o exercício diariamente, né? É exercício mesmo, é exercitar isso aí que você falou, né? Qual é a condição que nós colocamos para amar o outro, né? Então a gente tem que ir devagar tirando isso. Não tem que ter condição para amar o outro, né? Não pode ser assim, né? É inacreditável isso que a gente ainda faz, né? É porque a gente ainda não aprendeu de outro jeito e a gente não se colocou na posição de fazer diferente. A gente pode, sabe aquela coisa que o Chico sempre falava, olha, não dá para mudar o que aconteceu lá atrás, mas todo dia é uma oportunidade de recomeçar e construir um novo fim, não é? Não é assim que ele falava? É, Não sei se eu falei com as palavras certas. exatamente. Isso mesmo. Agora é uma oportunidade para a gente refletir e falar assim, olha, talvez eu consiga fazer esse pequenininho aqui, sabe? Porque, não sei, é uma coisa que eu venho refletindo muito essa semana, que passou, né? Porque aconteceu umas dificuldades aqui, uma atrás da outra. Eu falei assim, olha, tá na hora de começar a mudar outras coisas, né? Tô muito preguiçosa. Sim. Então, tem que começar a se esforçar mais. É, e não é só você não, Ana Paula. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso aqui com o Bicho Boy, sabe? É necessário que a gente inicie, né? Dá um passo para começar a nossa mudança aí. Se a gente quer ser feliz, nós temos que nos transformarmos, né? Aí, aproveitando, eu queria agradecer a oportunidade de ter participado desse curso aqui com todos vocês. Aprendi muito. Muito obrigada. Sabe o que eu penso, Ana Paula? Que sem vocês, né? No começo tinha mais gente, porque a pandemia afastou um pouco, muitos mudaram, né, de cidade, realmente muitos. Aqui da nossa casa, 3 famílias, e cada família trazia 2 ou 3, né? Então era um grupo até grande. E, e aí acabou ficando nós no final aqui, né? Pessoas estão com dificuldade agora, temos 2, 3 amigas que estão com dificuldades, né? E vão retomar no próximo livro, mas estamos aqui nós. E sem vocês, né? Eu e meu marido não estaríamos aqui, né? A gente poderia estar estudando sozinhos, né? Continuar os estudos sozinhos, tal. Mas então, na verdade, quem tem que agradecer aqui somos nós, né? Realmente é isso. E eu espero que a gente continue, né? Já nós vamos estudar a Gênese, né? Espero que vocês estejam conosco, nos auxiliando no entendimento, né? Eu sei que você estuda muito, estudou ou estuda ainda, né, Ana Paula Gênesis, vai poder ajudar muito. Todos vocês. Eu acho que o melhor estudo é aquele que é compartilhado, né? Não sei o que Verdade. É todo isso mundo mesmo. pensa, mas a gente se ajuda estudando, né? Se ajuda a compreender melhor, né, o que a gente está lendo, estudando, né? Eu preciso de outras cabeças para me ajudar a compreender. Vera, eu acho que isso daí é normal do ser humano. Aquele que diz que aprende sozinho, aí tem alguns probleminhas. Porque a gente nunca aprende sozinho, né? Porque pelo menos um livro a gente precisa, e o autor escreveu um livro. Então a gente não aprende sozinho, né? A gente nasce, não tem também uma pergunta no livro dos Espíritos que fala, né, que a essência do ser humano, da evolução do espírito, é a solidariedade, né? O que seríamos de nós se fôssemos nós sozinhos? Mas é isso. Hoje eu falei, hein? Desculpa aí, gente. Ainda dá tempo para as demais falarem, então. Aproveitar que é o Não, mas último dia, os últimos minutos desse estudo, tá? A gente não para. você coloca sempre coisas muito
racionais aí, lógicos e com amorosidade, para que a gente possa refletir bastante, sempre acertando nos pensamentos aí. Obrigada. Bem, se ninguém mais tiver nenhuma observação, um comentário, a gente faz a prece de Eu encerramento. gostaria de fazer a prece hoje. Se ninguém quiser, eu posso fazer, tá? Ana Paula, Cris, Dani, Marina. Vocês viram que ela nem citou meu nome, mas tudo bem, já Não. estou acostumado. Não vale, Luiz, você já fez a de abertura, então não vale. Exatamente, Ana Paula, eu pensei nisso, né? Abaixa um pouquinho. Um pouquinho só. Então vamos fazer, né? Vamos fazer a nossa prece. E hoje, com um sentimento muito especial de agradecimento ao nosso querido Mestre Jesus, ao nosso Pai Maior e aos amigos espirituais que estiveram conosco durante todo esse tempo, nos auxiliando, muitas vezes fazendo com que nós estivéssemos aqui juntos para estudar, compreender, para poder assim transformarmos em pessoas melhores. E durante todo esse tempo, terminando hoje, este livro que nos traz o conhecimento de um mundo diferente do nosso, me traz o conhecimento do que realmente é Deus, nosso Pai, trazendo-nos a compreensão do nosso amor, do nosso Mestre Jesus, o exemplo do amor maior que nós temos, que tivemos entre nós, trazendo-nos a compreensão de que temos amigos ao nosso lado, direcionando-nos, influenciando-nos, e dependente daquilo que nós pensamos e agimos, nós escolhemos esses amigos. E o nosso esforço foi muito grande em fazer com que amigos benevolentes estivessem conosco durante todo esse tempo de estudo e também no dia a dia de nossas vidas. Oh, Mestre querido, permita que esse esforço possa ser diariamente seguido, exercitado, para que esses amigos benevolentes não nos deixem, porque ainda temos tanto que aprender, tanto que caminhar para realmente nos transformarmos em homens de bem. Hoje, com o coração cheio de gratidão, Senhor Jesus, por esta oportunidade, sentimos a Tua presença entre nós, trazendo-nos um pouco de paz neste momento, Mestre, em que o nosso coração, sentindo a Tua presença, bate calmamente. Como seria bom, Senhor Jesus,
se pudéssemos sentir todos os minutos de nossas vidas, esse pulsar leve do nosso coração, com a tua presença entre nós. Mas muitas vezes, querido Jesus, ao abrir os nossos olhos, os nossos pensamentos não são tão bons. Os nossos pensamentos muitas vezes são equivocados, porque ainda somos tão ignorantes. Deixamos o homem velho sobrepor a tudo aquilo que estamos aprendendo. E ele vem à tona, Senhor, com tanta força, e depois só nos resta pedir-te auxílio. Mas como é bom, Senhor Jesus, já termos esse conhecimento de que temos o Senhor como médico das nossas almas, amigo maior de cada um de nós. Poderíamos, Senhor Jesus, ficar aqui simplesmente sentindo a tua presença, a nos envolver com tanto carinho, permitindo que essa chuva de bênçãos caia sobre nós, envolvendo-nos nessa paz que tanto almejamos. Faça, Senhor Jesus, que nós possamos lembrar a cada instante de que se procurarmos, nós vamos te encontrar bem pertinho, como estás agora. Basta, Senhor Jesus, modificar os nossos pensamentos, nos enraizarmos no bem, olharmos com ternura o nosso irmão, não somente aquele que convive conosco, mas aquele que está alguns passos distante de nós, a começar pelos nossos vizinhos, indo um pouco mais adiante, por toda a rua, indo mais adiante, por todos os bairros e pela cidade onde vivemos. Oxalá um dia, Senhor, nós possamos ir mais distantes ainda no nosso país, em outros países, e todos os nossos irmãos em humanidade possam ser vistos por nós, Senhor, como verdadeiros irmãos, que nada são diferentes de nós. Estamos todos aqui, Senhor, fadados ao crescimento. Permita, Senhor Jesus, que nós possamos dar passos mais largos, que nós possamos, Senhor Jesus, pensar no próximo, como pensamos em nós mesmos, que nós consigamos deixar as armas de lado, Mestre, as armas que ferem o coração, ferem a moral e ferem o corpo. Que nosso Pai, infinitamente bom, tenha misericórdia de toda a sua criação.
E assim, querido Mestre Jesus, com essas bênçãos que caem sobre todos nós agradecemos profundamente por estarmos juntos aqui, Senhor. E oxalá, querido Mestre, possamos estar sempre com boa saúde, com bom ânimo, com muita vontade, Mestre, de nos tornarmos homens melhores, seguindo sempre o teu exemplo. Que assim seja, agora e sempre. Graças a Deus. Um beijo no coração de todos vocês.